Salve, salve, alunos! Estamos de volta. Eu falei para vocês que não ia demorar? Pois é, muito rápido. Na revisão da aula de hoje, vamos lá comigo no quadro. Diz o quê? O que é ser bárbaro? Nós falávamos sobre os povos bárbaros, né? Então, o que é ser bárbaro? A expressão ela tem origem na Grécia Antiga, né? E os gregos chamavam que eram os balbuciantes, tinham um linguajar entre eles, né? Se não tinha cultura grega nem romana, então a pessoa era bárbara. Mas também tinha a sua própria fala, né? Eram povos diferentes, nesse caso, os persas, que eram diferentes dos romanos. Na antiguidade ocidental, designava aquele que era diferente, distinto dos povos dominantes, sendo cruéis, agressivos e sem cultura. Diga-se de passagem, isso aqui é mais aplicado aos hunos, né? Por serem nômades, eles tocavam o terror em qualquer canto que eles chegavam. Mas no contexto geral, alamanos, visigodos, ostrogodos, burgúndios, alanos, todos eram povos bárbaros, que eram povos germânicos, tá certo? Característica comum entre eles: belicosos. Os godos, por exemplo, não formavam um estado, um estado nem cidade, como os romanos. Isso, os godos, que é os visigodos, né? Sem sistema de escrita, ou seja, eles não possuíam uma escrita, esses povos germânicos. Organização por meio de clãs, familiares e tribos, viviam entre eles ali mesmo, né? Os clãs, o líder era o mais velho, o mais antigo, um ancião. Leis repassadas por meio da oralidade, já que não existia um sistema de escrita, observam, e a sociedade era altamente militar. Olha que legal, pelo menos eles tinham um foco, né, direcionado, que era o militarismo. Os hunos vai ser o povo mais violento e ávido por guerras e pilhagem, roubava mesmo, saqueava, matava, tocava o terror. Só que um detalhe, os hunos, eles não eram germânicos, mas uma origem entre euroasiático, os hunos. Por isso que eles serão muito diferentes dos outros povos da Europa. Eles eram nômades, observe, não tinham habitação fixa e viviam a percorrer campos e floresta. Eram excelentes criadores de cavalos. Numa das aulas, eu mostrei para vocês os hunos, né? Habilidosos montadores de cavalo. E aí, os principais povos bárbaros que nós estudamos, os alanos, são do norte da África, que vocês já viram na minha explicação. Eu tenho os saxões, que são das Ilhas Britânicas, que é hoje a Inglaterra. Burgúndio, são os francos, que hoje formou a França. Eu tenho os godos, né? Que é da Itália, que a gente fala godos ou ostrogodos. Eu tenho também aqui o godos, que são os visigodos, que também estão na Gália, na Itália e na fronteira da União Ibérica, na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Eu tenho os francos, olha aqui. Tanto os francos como os burgúndios são da França, tá? E os vândalos, que está na África e também na Península Ibérica, junto com os visigodos e também com, vamos lá, mais outro. Aí eu tenho os lombardos, juntamente com os vândalos e com os visigodos, que estão na Península, perdão, esse aqui não, tá? Esse daqui não, ele não está na Península Ibérica. E os anglo-saxões, essa união, a união dos saxões, vejam, essa união aqui, dos saxões com os ângulos, os dois estão na mesma ilha, que é a Ilha Britânica. Tá certo? Bom, essa aí foi a nossa revisão do conteúdo. Agora é o seguinte, eu vou deixar você respirar um pouquinho, vai fazer a tua atividade, daqui a pouco eu volto para fazer correção. Tchau, tchau. Ok, aluno. Voltamos aí para mais uma
correção da nossa atividade. Viram que foi explicado para vocês toda a aula, depois tivemos a revisão de 5 minutos, e agora a nossa atividade. Joga no quadro. Vamos lá, para a primeira questão. Professor Luizmar, o que diz a primeira questão? Os romanos denominavam bárbaros os povos que viviam fora de suas fronteiras. Não tinham seus costumes nem estavam submetidos às suas leis. Entre os vários grupos de bárbaros que desarticularam o poder do Império Romano e se apossaram de sua parte ocidental, destacavam-se os germanos. Sobre a sociedade germânica, é incorreto afirmar que... Aí eu tenho letra A, B, C, D e E. Qual seria a resposta aí, aluno? Letra A. Viviam do pastoreio e da agricultura de subsistência. Letra B. Sua vida social era regulamentada pelos costumes, direito consuetudinário. Letra C. A instituição do comitatus baseava-se em uma relação pessoal e de lealdade entre o chefe guerreiro e seus soldados. Letra D. Era uma sociedade primitiva, não conhecia o Estado. E letra E. Era uma sociedade monoteísta. Agora a cobra vai fumar. Os romanos denominavam bárbaros os povos que viviam fora de suas fronteiras. Não tinham seus costumes nem estavam submetidos às suas leis. Beleza. Entre os vários grupos de bárbaros que desarticularam o poder do Império Romano e se apossaram de sua parte ocidental, destacavam-se os germanos. Beleza. Sobre a sociedade germânica, é incorreto afirmar. É incorreto. Ou seja, está errada. Então, eu tenho A, B, C, D e E. 4 questões estão corretas. Uma está errada. Letra A. Eles viviam do pastoreio e da agricultura de subsistência? Sim. Sua vida social era regulamentada pelos costumes, direitos? Sim. A instituição do comitatus baseava-se em uma relação pessoal e de lealdade entre o chefe guerreiro e seu soldado? Sim. Era uma sociedade primitiva, não conhecia o Estado? Sim. Era uma sociedade monoteísta? Não. Claro que não. Eles eram politeístas, alunos. Lembram? Eles acreditavam em vários deuses. Os germânicos, eles tinham para mais de 360 divindades. Ou, se não me falha a memória, para mais de 10 mil. 360 quem tinha era o Islã que tinha. O Islã, 360. Agora, o povo germânico, para mais de 10 mil. Os gregos possuíam mais de 3 mil deuses. Nossa, é muito, né? E aí se tornou monoteísta. Nesse caso, a resposta correta é a letra E. Percebeu? Posso avançar? Ok. Próxima. Eles são originários do norte da atual Alemanha e o leste da Holanda. Eles penetraram e colonizaram a ilha britânica no século V. Ah, Lano! Ei, se tu errar essa daí, Lano, tu vai pegar uma cacholeta. Sabe o que é cacholeta? Sabe qual é essa aí, aluno? Não sabe? Aluno, tu deixa de dormir na aula, aluno. Tu tá dormindo, presta atenção. Eu vou mandar chamar a tua mãe, aluno. Presta atenção. Qual vai ser? Eu tenho a letra A, letra B, letra C, letra D e a letra E. Bom, se você ficar em dúvida, aluno, aí não posso fazer nada. Anglo-saxões são de onde? São de onde? Inglaterra. Olha lá, aluno.
são os ingleses. Os ingleses são descendentes. Eu vou mandar chamar tua mãe, aluno que não está prestando atenção na aula, viu? Presta atenção, presta atenção. Isso daí depois eu vou cobrar em prova. Se você não tiver prestando... Tu está dormindo? Tu que está dormindo aí no cantinho, presta atenção, te acorda. Olha aí, os anglo-saxões, eles serão os pioneiros na formação ali dos britânicos. Eles são descendentes, olha que legal. Quando você assiste, por exemplo, O Último Guerreiro, O Último Guerreiro é uma história dos saxões, inclusive dentro do período medieval. Cara, é muito, muito, muito lindo. E outros filmes medievais que retratam... Nossa, é fantástico. Eu, literalmente, sou suspeito de poder falar sobre esses filmes, tá bom? Próxima questão, diz o seguinte. Eles invadiram a região da atual... Eu acho que eles não invadiram, né? Ou foram... Eles invadiram, tá bom? Olha aqui como é que eu corrijo isso aqui. Eu corrijo ao vivo. Eles invadiram a região da atual Itália. De quem eu estou falando? A. Burgúndios. B. Visigodos. C. Suevos. D. Vândalos. E E. Ostrogodos. Qual é, aluno? Eu vou te dar aí alguns segundos para você pensar. Tu está dormindo, né, aluno? Então presta atenção. Tu presta atenção na aula, presta atenção. Tu está aí no fundinho, só puxando um ronco. Não pode não, aluno. Eles invadiram a região da atual Itália. E aí? É letra A? É letra B? Você vai de B, aluno? Tá bom. Tu vai de quem, aluno? C, D ou E? Bom, então se você vai de B e o outro vai de D, estou falando, você vai ter que estudar, aluno. A correta é a letra E, ostrogodo. Foi demais. Não pode pensar muito não, aluno. Não pode pensar, sabe por quê? Se você, não tem aquela música do Zeca Pagodinho? Camarão que dorme, a onda leva. Não pode ser levado, não. Fica esperto. Vamos para... Essa daqui é faca na caveira. Essa daqui é top. Olha o tamanho da criança. Diz o seguinte. Sobre as invasões dos bárbaros na Europa Ocidental, ocorridas entre o século 3 e 9... É correto afirmar que, letra A, foi uma ocupação militar violenta que, causando destruição e barbárie, acarretou a ruína das instituições romanas. Será que é isso? Bom, letra C, B, causou destruição e morte, sendo decisivo para o nascimento de uma nova civilização, a da Europa cristã. Uau! Será que é isso? Letra C. Apesar dos estragos causados, a Europa conseguiu, afinal, conter os bárbaros, derrotando-os militarmente. Letra D. Se não fosse elas, o Império Romano não teria desaparecido. Pois, superada a crise do século III, passou a dispor de uma estrutura socioeconômica, dinâmica e de uma constituição política centralizada. Olha, incrível. Essa resposta aqui é muito grande. Os godos, que são os visigodos ou os ostrogodos, foram os povos menos importantes. E aí? É a letra A? É a letra B? É a letra C? A D? Olha aí. Eu vou mandar chamar tua mãe, vou mandar fazer um bilhete, aluno, vou mandar chamar tua mãe aqui, porque não pode, tu tá dormindo aí. Tem que participar da aula. Aluno, fica esperto. Tu tá aí no final, tu tá com a cabeça abaixada. Não pode.
Olha que tanto a aula como as atividades são subsídios para que você possa fazer uma boa prova. E daqui a pouco estão fazendo prova aí, viu? Fica esperta. Joga no quadro, vamos lá? E aí? É a A? É a B? Aluno, por que tu não olha para mim, aluno? Tu tá tirando onda aí, tu tá concentrado, né? Eu tô de olho em tu aí, ó. Olha para mim, qual é a resposta? Joga lá no quadro. É a B? É a C? É a D ou a E? Hã? Vamos lá então? Resposta correta. Tchan, 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 tchan. Caraca, bicho, é muito grande. Tu não ia acertar essa nunca, né, aluno? Eu tô percebendo. Veja aí. Sobre as invasões dos bárbaros da Europa Ocidental, ocorridas entre o século III e o século IX, é correto afirmar que é isso mesmo. Se não fosse as invasões dos bárbaros, o Império Romano não teria desaparecido. Pois, superada a crise do século III, que era a falta de alimento, que houve no século III a falta de alimento, né? Lembrou? Que eu passei para vocês na aula, iria passar essa crise, né? E como já dispõe de uma estrutura socioeconômica dinâmica e de uma constituição política centralizada, era mais um problema que eles iriam passar, iriam ser resolvidos. Mas acabou juntando o útil ao agradável. Roma passa por essa crise econômica, século III. No século IV, continua. Século V, aliás, século IV, eu tenho a migração dos povos germânicos. No século V, eu tenho a invasão dos povos germânicos, que vão balançar a fronteira. Lembram-se que o exército romano era composto por quem? Pelos germânicos. Na verdade, como eu disse, era a raposa cuidando do galinheiro. Quando houve a invasão pelos bárbaros, foi muito mais fácil. Ou seja, vem para mim. Quando você fala assim, professor, se não tivesse havido aí a crise do século III em Roma e posteriormente a migração de germânico para Roma e logo depois do século V a invasão desses membros germânicos, com certeza o império hoje estava tranquilo. Mas é que muitos falam, porque houve uma invasão, houve uma revolução de escravo em Roma. Bom, possa ser que tenha havido sim, mas de pequena proporção. Mas o que vai levar de fato à queda do império foi a invasão dos bárbaros. E aí, quando adentraram, tomaram o poder e acabaram absorvendo características e adjetivos do Império Romano. E aí, do século V até o século XVI, toda uma estrutura social vai ser remodelada, reestruturada, reformulada. E quem é que vai estar à frente disso tudo? A Igreja Católica. Por isso que ela vai ter esse poder do século V ao século X, a Alta Idade Média, e depois a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Tá certo? Essa aí foi bom para você, não foi? Olha lá. Na próxima pergunta, ok? Continua comigo aqui. Na próxima pergunta é o seguinte. Mencione 3. Olha lá. Eu quero que você diga para mim 3 povos bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente. Lembre-se que eu estou falando do Ocidente, porque do Oriente eu tenho Constantinopla, que só vai cair no século XVI. Já sabe? Joga no quadro, então. A resposta é: os principais povos que invadiram a fronteira do Império Romano foram os francos, ostrogodos, visigodos, vândalos, saxônios e hunos. Tá bom? Eu só pedi 3, mas coloquei logo meia dúzia para vocês aí. Pelo menos você vai lembrar. Aluno, acabou minha aula. Eu fico por aqui e aguardo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.